Bom, boa tarde a todos. É um prazer para mim apresentar o meu colega, professor Luiz Gustavo Nonato. O professor Luiz Gustavo é professor aqui do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos. O professor Gustavo fez a sua graduação em matemática na Unesp, mestrado e doutorado em matemática aplicada aí na PUC no Rio. Tem um pós-doutorado no Instituto de Computação Científica e Imagens da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Foi professor visitante do Centro de Ciências e Dados da New York University, editor-chefe da SBMAC da série de Springer Briefs, editor associado do IEEE, Transactional Visualization in Computer Graphics, um dos idealizadores do curso de bacharelado em Ciências de Dados do ICMC. Como acho que a audiência talvez esteja sabendo, o professor Luiz Gustavo, mais recentemente, vem trabalhando na área de ciência de dados, e ele tem mostrado ser um grande empreendedor nessa área. Ele tem nos ajudado muito no CMEI, com a colaboração com indústrias e com o setor produtivo, como nós chamamos, e é uma honra muito grande. Eu acho que ele vai fazer uma belíssima apresentação em inteligência de dados para a segurança pública, que é uma área que ele vem trabalhando, inclusive com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e com a Polícia Militar. Então, professor Gustavo, por favor. Obrigado, Poti. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a Carolina, ao INPA, pelo convite. É uma grande satisfação para mim estar aqui falando para vocês, dando essa palestra e de divulgação, né? Então, a minha ideia é mostrar um pouco para vocês do que é que eu tenho feito nessa área de inteligência de dados para a segurança pública e tentar mostrar, principalmente, como é que a matemática, né, pode realmente auxiliar, né, na solução de alguns dos problemas públicos, em particular esse problema de tão grande relevância que é a segurança pública aqui no Brasil, né? Então, na verdade, a ciência de dados ela vem revolucionando a maneira como políticas públicas vêm sendo feitas no mundo todo, né? E isso também está começando a acontecer aqui no Brasil. Nós já temos recebido muitos contatos, né, da Secretaria de Segurança, órgãos do governo, até mesmo do Judiciário, no sentido da gente tentar, né, ajudá-los a otimizar os processos, a melhorar a eficiência, né, das políticas e tudo mais, com base em evidências, né, com base em dados, né? Então, eu vou falar aqui rapidamente de alguns projetos, né, que acabaram me encorajando muito de vir trabalhar nessa área, né, de ciência de dados relacionados a problemas públicos, né? Então, eu vou falar como motivador aí o que me levou, né, a vir trabalhar nessa área, essa experiência aqui da inspeção de restaurantes em Chicago. Quando eu estava como professor visitante lá na Universidade de Nova York, eu assisti uma palestra de um dos pesquisadores que estavam envolvidos nesse projeto, né, e aquilo me encantou, né, de ver como que uma ideia simples, né, respaldada por dados e machine learning, esse tipo de coisa, pode ajudar muito na solução de problemas específicos, né? Então, nesse caso particular da inspeção de restaurantes, o problema era o seguinte: eles tinham um número muito reduzido de fiscais para fiscalizar os restaurantes e um número gigantesco de restaurantes, né? Então, os fiscais demoravam muitos anos para poder visitar o mesmo estabelecimento novamente, e isso era um grande problema para eles, né? Então, a ideia é que eles construíssem um sistema eficiente para alocar os fiscais nos locais que precisavam que os fiscais visitassem, né? Enquanto que os locais que não tinha tanta necessidade assim, poderiam ter um ciclo mais longo de fiscalização. E a ideia que esse grupo de pesquisadores da Universidade de Chicago teve foi super interessante, né? Que eles pegaram esses aplicativos, né, de restaurantes, né, onde as pessoas comentam sobre restaurantes e tudo mais, e montaram um sistema de machine learning para identificar quais comentários
eram positivos ou negativos a respeito de determinados restaurantes, né? E com isso, eles conseguiam ranquear os restaurantes que tinham mais comentários negativos, principalmente comentários relacionados ao saneamento, né, as questões de higiene e tudo mais. E aí eles alocavam os fiscais para esses restaurantes especificamente, e isso teve um impacto enorme, né? Num período de tempo super curto, em menos de um ano, para quem não sabe, os restaurantes em algumas cidades dos Estados Unidos são ranqueados, né, de A até D, onde A é o melhor e D é um restaurante que tem poucas condições de higiene, né? Então, o número de restaurantes que passaram a ser ranqueados como A e B cresceu enormemente, né, em um curto período de tempo depois que esse projeto foi implantado, né? E tiveram várias outras iniciativas desse tipo, né, nos Estados Unidos, relacionadas a incêndios domésticos, a conduta policial e tudo mais, né? Então, essa é uma solução relativamente simples e que pode ter um impacto social muito grande. E isso foi um dos motivadores para que eu começasse a atuar nessa área, né? Bom, então, nessa palestra em particular, né, o que eu gostaria de passar para vocês é como é que ferramentas matemáticas, né, estatísticas, de computação e até mesmo de visualização podem auxiliar na compreensão de fenômenos relacionados com a criminalidade. Eu vou falar vou abordar aqui 3 problemas específicos, né, que a gente tem trabalhado aqui no ICMC nos últimos anos, né? O primeiro é como é que a gente pode entender a dinâmica do crime numa grande cidade, ou seja, como é que o crime se comporta, como é que ele desloca de uma região para outra, e também como é que a gente consegue, de alguma forma, tentar predizer alguns tipos de crime. Vou mostrar alguns resultados relacionados com estudos de criminalidade no entorno de escolas, e quais as consequências disso e direções futuras que possam ser tomadas. E vou falar um pouco também sobre reconhecimento de padrões de crime, principalmente no auxílio à confecção de políticas públicas para auxiliar, né, as agências de segurança na sua tomada de decisão e alocação de patrulhamento e até mesmo intervenções urbanas que podem ser realizadas para resolver esses problemas de maneira mais eficiente, principalmente no sentido de implantar políticas públicas de baixo custo, né? Então, vou começar a falar um pouco sobre esse problema, né, de entender a dinâmica do crime, tá? Então, esse problema foi trazido para a gente há algum tempo atrás, né? Foi um dos primeiros problemas que a gente atacou quando eu comecei a trabalhar com dados de crime, né, com ciência de dados relacionados à criminalidade, e a ideia era tentar entender como é que o crime se deslocava, né, na cidade de São Paulo ao longo do tempo, e se a gente conseguia realmente identificar quais eram os padrões de crime, né, o posicionamento do crime, que era o esperado e também eventos não esperados na cidade de São Paulo. E aí a gente teve essa ideia de olhar, né, para o crime como sendo um sinal definido no mapa de ruas da cidade, né? E aí passamos, então, a investigar o uso de uma teoria chamada teoria de sinais em grafos, né, para conseguir entender a dinâmica criminal, identificar e caracterizar eventos esperados e não esperados de forma espaço-temporal, e também, de alguma forma, tentar usar essa teoria para predizer, né, os crimes e de alguma forma, tá? Bom, então, antes de eu mostrar como é que a gente usou essa teoria para resolver o problema, deixa eu falar rapidamente o que é essa teoria, né? Principalmente para motivar aí os estudantes, né, que têm interesse nessa área de ciência de dados, e mostrar como é que essas ferramentas, que a princípio não tem nenhuma conexão, né, com ciência de dados, podem ser úteis para resolver esse tipo de problema, né? Então, o que é essa teoria de processamento de sinais em grafos? Um grafo, né, é basicamente uma estrutura onde você tem nós, que contém propriedades. No nosso caso, cada nó desse vai ser uma esquina da cidade, né? E nessa esquina a gente agrega as informações de crime que aconteceram no entorno dessa esquina, ou seja, num raio de 50 metros dessa esquina,
e cada aresta do grafo vai ser uma rua, né? Então, basicamente, a gente tem uma estrutura desse tipo, onde os nós são as esquinas e os nós do grafo são as ruas da cidade. A partir da estrutura de grafo, a gente consegue construir o que a gente chama de uma matriz laplaciana. Essa matriz é construída de uma maneira super simples. Basicamente, o que a gente faz é montar a matriz de incidência do grafo. O que é a matriz de incidência? Eu basicamente coloco 1 na posição onde existe uma aresta ligando os dois nós. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, para o nó 1, ele está ligado ao nó 2 e ao nó 3. Então, se você vem aqui na linha 1, que corresponde ao nó 1, ele tem um valor 1 na coluna 2 e um valor 1 na coluna 3. Isso significa que ele está conectado, né? Existe uma aresta do nó 1 para o nó 2 e do nó 1 para o nó 3. Você faz isso para todos os nós e você tem a chamada matriz de adjacência. Dessa matriz de adjacência, a gente pode tirar o que a gente chama de uma matriz de grau, que é basicamente a soma das linhas, e esse valor da soma a gente coloca na diagonal. Então, a matriz de grau é uma matriz diagonal contendo essas informações das adjacências, né, de cada um desses nós. E a partir dessas duas matrizes, a gente monta a matriz laplaciana, que nada mais é do que a diferença da matriz diagonal com a matriz de incidência, de adjacência. Então, isso nos dá essa matriz laplaciana. Então, a gente vê que a construção de uma matriz laplaciana é super simples. Existem muitas variações dessa construção. Você tem matriz laplaciana normalizada e várias outras versões da matriz laplaciana, mas eu coloquei essa aqui, que é a mais simples, para vocês poderem entender a ideia, né? Bom, e o que é legal dessa matriz? O que é legal dessa matriz é que ela tem propriedades super interessantes. Dentre essas propriedades interessantes que ela tem, é o comportamento dos autovetores dessa matriz, né? Então, para quem já estudou um pouco de álgebra linear, a gente sabe o que é um autovetor e um autovalor, e se você pegar os autovetores e ordenar esses autovetores com base nos autovalores, então a gente consegue notar um comportamento desse tipo que eu estou mostrando nessa figura aqui, né? Que comportamento é esse? Então, um autovetor, basicamente, o que ele é? Um vetor que tem a mesma dimensão do número de linhas da matriz, então, cada entrada do vetor, na verdade, está associada a um nó do grafo, né? Então, para aquele nó, eu tenho um valor correspondente, e se a gente for olhar, né, os valores que estão associados a cada um dos autovetores, a gente pode dividir esses nós entre os nós que são positivos e os nós que são negativos. Então, num autovetor, você pode ter tanto valores positivos quanto valores negativos. Como a matriz laplaciana ela é simétrica, a gente sabe que esses autovetores e autovalores vão ser todos reais, formam uma base ortogonal e tudo mais. E o que é legal da matriz laplaciana é que os autovetores ele tem uma propriedade muito interessante. Então, se a gente pega o primeiro autovetor associado ao autovalor não nulo, ele vai dividir o grafo em duas partes. Uma parte onde eu tenho entradas positivas e a outra parte onde eu tenho entradas negativas. Então, ele separa esse grafo de uma maneira super interessante. E conforme a gente vai pegando autovetores associados a autovalores maiores, essa separação entre regiões positivas e negativas começa a oscilar ainda mais, né? Então, aqui eu estou mostrando o primeiro autovetor, que separa em duas partes. Aqui o autovetor de número associado ao quarto autovalor não nulo. Então, ele já separa o grafo em 3 regiões, né? 2 positivas e uma negativa. Conforme você vai crescendo, ele vai separando cada vez mais esse grafo em regiões positivas e negativas. Então, no final das contas, o que os autovetores estão fazendo é construindo uma função, né, ou uma base de funções em cima do grafo que se comporta de maneira muito parecida com uma base de Fourier, né? E o que garante essa propriedade aqui dos autovetores é uma versão discreta do teorema de Courant, que é um teorema bastante conhecido aí do pessoal da matemática, no caso contínuo, né? Então, a gente pode interpretar os autovalores da matriz laplaciana como sendo frequências, e os autovetores como sendo uma base semelhante a uma base de Fourier. Portanto, eu consigo fazer um tratamento de qualquer função definida no grafo como se fosse utilizar uma série de Fourier, uma transformada de Fourier, para tratar essa função e decompor essa função de uma determinada maneira, né? Então, basicamente, o que a gente faz no caso de uma transformada de Fourier num grafo é que eu
posso simplesmente projetar uma função qualquer em cima dessa base dada pelos autovetores, né? E isso me dá os coeficientes de Fourier no grafo, né? Então, eu consigo fazer uma coisa muito parecida com o que é feito no caso de um sinal convencional, né? Em cima de um grafo. E, a partir daí, eu consigo definir um conjunto de coisas, incluindo transformadas wavelet, eu consigo expandir toda essa teoria de sinais, né, teoria de filtragem e tudo mais, no contexto de um grafo. E foi isso que a gente fez para estudar os crimes. Então, aqui eu só estou dando um exemplo para vocês, eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar bem a minha tela, onde eu defini duas funções aqui em cima de um mesmo, de um grafo, né? Então, nesse primeiro caso aqui, eu defini uma função que a gente sabe que é uma função suave, é basicamente uma gaussiana, onde ela tem um valor máximo aqui no meio e ela vai caindo os valores, né, conforme eu vou andando aí para as periferias desse grafo aqui, certo? Quando a gente calcula a transformada de Fourier e olha os coeficientes de Fourier do grafo, a gente vê algo desse tipo aqui. Então, você vê que os valores de Fourier para essa função suave estão concentrados, né, os maiores valores estão concentrados na parte de baixa frequência, né, do espectro aqui. Enquanto que, neste segundo caso, no caso aqui da direita, eu tenho uma função de alta frequência. Eu basicamente adicionei um ruído nos nós desse grafo e calculei a transformada de Fourier. Aí você vê que, nesse caso, os coeficientes de Fourier de magnitude maior ficam concentrados do lado esquerdo, ou seja, do lado de altas frequências do espectro. Então, isso é um comportamento muito semelhante ao que a gente está acostumado na teoria de Fourier clássica. Bom, e a partir daí a gente consegue definir convolução, a gente consegue fazer um conjunto de coisas com essa teoria. Em particular, uma das coisas que a gente fez foi propor um filtro de detecção de aresta em grafo, né? Então, para quem estudou um pouquinho de processamento de imagens, sabe que existe um operador muito famoso em processamento de imagens, que é o Laplaciano da Gaussiana, que é um operador usado para detectar borda em imagens, né? Detectar onde a imagem tem um contorno, né? E nós estendemos esse conceito para o contexto de grafos, né? Então, basicamente, esse filtro no contexto de grafo, ele é escrito da mesma forma como no caso de imagens. Então, eu tenho aqui o Laplaciano da Gaussiana convolucionada com um sinal qualquer definido no grafo, e isso vai me detectar as bordas, né? Me ajuda a detectar as bordas através de um processo de zero crossing. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, é mais para motivar, de fato, e mostrar como é que essas teorias podem ser empregadas, né? Bom, a convolução no grafo é uma operação mal definida, porque para fazer convolução você tem que ter um grid, né, com espaçamento regular para você saber como se deslocar, mas a gente usa a propriedade de Fourier de que a convolução no domínio espacial ela se transforma num produto no domínio espectral. Então, basicamente, o que a gente faz é calcular a transformada de Fourier dessa operação aqui, que é o Laplaciano do Gaussiano, que eu estou colocando esse chapéu em cima aqui para ilustrar isso. Então, isso é a transformada de Fourier desse operador. E também a transformada de Fourier do sinal, a gente faz o produto lá no domínio espectral, calcula a transformada inversa, e aí eu tenho, então, esse filtro definido em cima do grafo, né? Então, aqui está um exemplo, né, de como é que isso funciona, o resultado desse operador aqui. Aqui eu tenho um sinal, onde ele é positivo de um lado, negativo de outro, e ele muda, né, esse comportamento, ou seja, ele tem quase que uma descontinuidade, né, nessa região aqui desse grafo, e quando a gente aplica esse operador, ele indica para a gente exatamente quais são os nós que estão nessa região de transição dessa função no grafo, tá? Então, a partir daí, né, a gente pode usar essas informações dos vértices de borda, que a gente chama, né, os vértices de contorno, para calcular um conjunto de coisas, né? Então, o que a gente fez no caso de crimes em São Paulo foi o seguinte. Então, o que vocês estão vendo aqui é o grafo gerado em São Paulo, não a partir do mapa de ruas, mas sim a partir das regiões censitárias da cidade de São Paulo. Então, cada nó que vocês estão vendo aqui é uma região censitária, e 2 nós são conectados se as regiões censitárias são vizinhas, ou seja, se elas têm uma interseção. E aí os crimes eram acumulados dentro das regiões censitárias, e o que vocês estão vendo em cores aqui é a quantidade de crimes que acontecem em cada uma das regiões censitárias num período
específico de tempo. Então, isso daqui é um dia no mês de junho de 2009, isso aqui é um dia no mês de maio de 2013. Então, a gente vê que o comportamento do crime realmente varia muito dependendo do dia e do mês do ano e tudo mais. Então, a nossa ideia era tentar entender um pouco esse comportamento, né? Então, nós utilizamos aquela teoria de detecção de arestas para calcular uma informação de entropia para cada momento desse na região central da cidade de São Paulo. Para quem não sabe o que é entropia, de uma maneira super simplificada, ela te dá mais ou menos uma informação de quão previsível é ou não um determinado comportamento, ou quão incerto aquele comportamento é ou não. Tem toda uma teoria que explica essa ideia de entropia, mas o que ela mede é isso, né? Se um determinado evento ele é provável ou muito improvável, né? De uma maneira grosseira, vamos definir assim. E com essa informação de entropia, a gente consegue calcular para cada dia, né? Num conjunto de anos aí, né? Desde 2009 até 2017, a gente fez isso acho que mês a mês aqui nessa discretização, se eu não me engano, isso, para cada mês do ano a gente calculou a quantidade de crimes e calculamos esse valor de entropia, né? Então, o que a gente tem aqui é basicamente um diagrama de entropia ao longo do tempo. E a gente vê o seguinte, olha, os momentos de alta entropia são exatamente aqueles momentos onde o crime, ele se desloca do centro da cidade para as regiões mais periféricas, enquanto que os momentos de baixa entropia, ou seja, os momentos mais previsíveis, né, são aqueles onde os crimes se concentram bem na região central da cidade de São Paulo, né? Então, esse tipo de mecanismo permite, né, a gente ter uma ideia do que é que acontece em determinados instantes, né? E quando a gente mostrou esses resultados pela primeira vez para a polícia, ela ficou bastante interessada em tentar usar esse tipo de ferramenta para, de fato, entender o porquê que isso acontece, né? Se, de fato, esses momentos de alta entropia aqui foram devido a ações policiais que aconteceram no centro da cidade, isso fez com que o crime se esparramasse, ou devido a outras questões urbanas, por exemplo, se tiver algum tipo de evento como shows, né, jogos de futebol, esse tipo de coisa todo que muda de maneira bastante drástica a dinâmica do crime na cidade, né? Então, a gente vê que a gente tem muito mais pontos de baixa entropia do que de alta, né? Um pouco mais, pelo menos. Tem momentos em que o crime deu uma reduzida grande, olha, ficou somente o comportamento. Então, esse tipo de análise permite, de fato, entender um pouco melhor a dinâmica criminal, né? Nós também utilizamos essa ideia de detectar, né, as arestas, né, de eventos de crime, num trabalho em colaboração com o professor Álvaro Riascos, que é um ex-aluno aí do INPA, hoje em dia ele está na Universidade de Los Angeles, na Colômbia, para tentar predizer os crimes, né? Então, a gente construiu todo um mecanismo para criar vetores de característica para cada uma das posições. Isso aqui é um grafo gerado de maneira similar ao que a gente fez em São Paulo, mas para a cidade de Bogotá. E aqui a gente fizemos um teste para verificar se de fato esses pontos de borda detectados por aquele operador que eu mostrei anteriormente auxiliavam na predição. E aqui tem um conjunto de resultados, né? Então, se você somente usa um método logístico, né, com os dados de crime para fazer a predição, a gente tem uma determinada taxa de acerto, né? Aqui eu tenho 4 métricas diferentes, né, para medir a precisão das predições, e a gente vê que quando a gente coloca essa informação de borda, né, ou seja, faz uma logística com a informação de borda, a precisão dos métodos de predição aumentam de maneira considerável, né, praticamente 7 ou 8% aqui de precisão maior. E se você coloca ainda outras informações, né, isso acaba melhorando ainda mais ou piorando, depende da informação que você coloca, você pode até mesmo piorar a predição. Mas o fato é que a informação de borda, ela é útil para predizer crimes, principalmente crimes esparsos, como no caso de homicídios, que foi isso que a gente usou aqui para fazer esse tipo de simulação, né? Com crimes bem esparsos,
né, as bordas acabam detectando exatamente as regiões, né, no entorno de onde os crimes acontecem, e isso acaba sendo útil para realizar as predições. Bom, então, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, né, em análise de crimes, usando essas ferramentas matemáticas, e um segundo trabalho, então, já motivados aí pelo grupo de estudos da violência, né, núcleo de estudo da violência da USP de São Paulo, a gente começou a estudar o problema da criminalidade no entorno das escolas, né? Então, nesse trabalho, a gente usou um ferramental matemático diferente do anterior, né? E o objetivo principal era que a gente entendesse, né, o entorno das escolas usando múltiplas fontes de dados, né? Principalmente tentando agrupar as escolas que tinham um entorno semelhante para poder, então, analisar o comportamento dessas escolas semelhantes em termos da criminalidade e tudo mais. E, para isso, a gente usou uma ferramenta matemática chamada decomposição de tensores, né? E como é que a gente fez isso? Eu vou explicar um pouquinho para vocês também, de maneira bastante superficial, o que é uma decomposição de tensores e por que ela é útil nesse contexto. Então, o que a gente fez foi o seguinte: para cada escola pública, né, na cidade de São Paulo, novamente, a gente reuniu um conjunto de informações, né? Informações socioeconômicas do entorno dessa escola, né, a questão da infraestrutura no entorno da escola e também a questão da criminalidade no entorno dessa escola, né? Então, que informações foram essas, né? Então, para cada escola, a gente traçou um raio de 200 metros no entorno daquela escola e contamos, basicamente, né, quantos roubos a transeuntes tinha, quantos roubos de estabelecimento comercial, quantos roubos de carro, né, num determinado período de tempo, sempre, né? Tudo isso variante no tempo, né? E também onde que essa escola estava localizada, né? Estava localizada em regiões socioeconômicas classificadas como A e B, C, D e assim por diante. Olhamos também para a infraestrutura urbana no entorno daquela escola, quantos pontos de ônibus, quantos bares, o fluxo de pessoas, né? E dividimos a análise em vários períodos do dia, de manhã, tarde, noite e madrugada, porque isso é muito importante para entender a dinâmica do fluxo de pessoas no entorno daquelas escolas. Bom, todas essas informações, elas são, então, colocadas numa estrutura que a gente chama de um tensor, né? E um tensor é basicamente uma generalização de uma matriz, né? Então, a gente tem múltiplas dimensões e cada entrada desse tensor, ele é basicamente uma contagem dessas informações naquela posição, né, do tensor, especificamente. Então, tem todo um mecanismo para construir esses tensores, você tem parâmetros para construir eles também, você pode reduzir o número de células do tensor, aumentar, tem muitas maneiras de discretizar. Então, a gente fez vários experimentos e chegamos num determinado discretização de um tensor, e aí usamos essa técnica de decomposição. O que a técnica de decomposição faz? É uma coisa muito parecida com a decomposição de matrizes, né? Tipo um SVD, ou uma decomposição de matrizes não negativas, coisas desse tipo. É uma técnica bem parecida. O que ela faz é basicamente o seguinte: ela decompõe um tensor no que eles chamam de um tensor núcleo, onde cada entrada desse tensor núcleo, ele aponta para colunas de um conjunto de matrizes que também sai da decomposição, e essas colunas são as colunas mais relevantes para ditar uma determinada entrada aqui nesse tensor. Então, se a gente olha para esse tensor núcleo e pega os valores maiores, né, os valores que realmente indicam uma importância para aquela entrada, e olhamos as colunas, essas colunas estão associadas às dimensões dos tensores. Então, cada dimensão a gente sabe que é uma propriedade, por exemplo, número de pontos de ônibus, número de roubos, né, o fluxo de pessoas e coisas do tipo. Então, cada dimensão do tensor tem um significado semântico que a gente consegue interpretar, logo essas colunas aqui acabam tendo um significado semântico também, e a partir dessas decomposições a gente consegue fazer uma visualização, na verdade a gente consegue caracterizar uma escola de acordo com essas informações que saem dos tensores. Então, para cada escola, é como se a gente atribuísse cada escola a um vetor de características dela, que é dado por essa decomposição tensorial aqui. E a partir desses vetores de característica, a gente consegue olhar para
qual é o padrão de uma escola. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, por exemplo, essa escola que eu escolhi aqui, em azul escuro, ela é uma escola que tem muitos pontos de ônibus, ela tem um número razoável de roubo de transeuntes no entorno dela, ela tem muitos roubos em estabelecimentos comerciais, na parte da noite. Então, a gente, olhando para esse padrão aqui, a gente consegue caracterizar essa escola. E todas as escolas aqui do mapa que tem essa cor, elas têm um comportamento muito parecido com esse. Então, a gente consegue clusterizar as escolas de acordo com esses padrões. E, a partir desses clusters, a gente consegue fazer análises, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma dessas análises. Por exemplo, a gente notou, né, usamos algumas técnicas de extração de padrão a partir dos clusters, e um desses padrões foi bastante interessante, que é o seguinte: um desses padrões revelava que escolas localizadas em regiões, né, socioeconomicamente mais favorecidas, do tipo A e B, né, elas se dividiam em dois grupos, né? Um grupo onde eu tinha muitos roubos, então quando você vê essa visualização com o leque aberto aqui na parte de baixo, significa que o entorno dessa escola tem um índice de criminalidade bastante grande. Então, essas escolas que tinham um índice de criminalidade bastante grande também apresentavam um número grande de pontos de ônibus, né? Então, e as escolas localizadas em regiões também socioeconômico favorecidas, né, do tipo A e B, que não tinham muito ponto de ônibus, também não tinha muito crime. Então, imediatamente a gente pôde detectar que existe algum tipo de correlação entre pontos de ônibus e criminalidade, né? Obviamente que a gente não pode dizer que isso é um efeito causal e coisa do tipo, mas se você começar a pensar de maneira um pouco mais fria, faz sentido, porque onde tem muito ponto de ônibus, circula muita gente, e onde circula muita gente, a criminalidade tende a ser maior, não é? Uma outra coisa interessante que a gente fez foi o seguinte: nós pegamos para essas escolas, né, que tem muito ponto de ônibus e muito crimes, e comparamos essas escolas com outras que têm poucos pontos de ônibus e, consequentemente, poucos crimes. E notamos que o desempenho escolar, né, então aqui em laranja são as escolas com muitos crime, muito ponto de ônibus, o desempenho dos alunos dessas escolas é pior do que dos alunos que estão também em escolas em regiões socioeconômicas privilegiadas, A e B, né, mas que não tem muito ponto de ônibus nem crime, né? Então, eu sempre... uma coisa importante aqui de notar é que não dá para a gente ter uma afirmação causal, né? Dizer que o índice de evasão escolar e tudo mais está relacionado com a criminalidade ou está relacionado com os pontos de ônibus, né? Porque senão seria muito fácil a gente melhorar a educação no Brasil, bastava arrancar os pontos de ônibus, né, de perto das escolas. Mas o fato é que existe uma relação entre essas variáveis e que vale a pena investigar isso mais a fundo, e isso é algo que a gente está fazendo agora. A Jaqueline, em particular, ela foi contratada por uma empresa para dar continuidade nesse estudo e tentar entender um pouco melhor dessa relação da violência, a infraestrutura urbana e o desempenho escolar, obviamente levando em consideração também variáveis internas da escola, que aqui, infelizmente, a gente não tinha essa informação, né? A gente não sabe o que acontece dentro de uma escola como essa. Por exemplo, o fato do desempenho escolar ser menor aqui, porque tem muito ponto de ônibus perto, pode ser que o fato de ter muito ponto de ônibus facilite os estudantes a viajarem de regiões periféricas da cidade para essa escola, né? E isso pode ser o que está impactando no desempenho e não tem nada a ver com criminalidade. Então, não é possível afirmar nada, mas isso levanta uma hipótese, levanta uma suspeita, e esse é um dos objetivos da ciência de dados, né? Identificar esses padrões, né, e levantar as hipóteses para que investigações e novas análises mais aprofundadas possam ser feitas, né? Bom, um terceiro cenário que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é relacionado à identificação de padrões de crime ainda na cidade de São Paulo, tá? Então, a ideia desse projeto agora foi tentar entender, né, quais eram os padrões espaço-temporais de crime
né, principalmente relacionando esses padrões com a infraestrutura urbana, ou seja, tentar entender como é que a infraestrutura urbana impacta nos padrões de crime que a gente está observando. E daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro o que eu estou chamando de padrão de crime, tá bom? E também a gente tentar visualizar esses padrões de uma maneira amigável, né? Então, a ideia aqui era construir uma ferramenta, né, utilizando ferramentas matemáticas, machine learning e técnicas de visualização, para que a gente pudesse explorar esses padrões e entender um pouco melhor como é que os padrões de crime se esparramam pela cidade e como é que eles, se existe semelhança entre esses padrões e como é que a gente pode relacionar esses padrões com informações externas, com variáveis externas, como, por exemplo, a infraestrutura urbana, né? Então, esse trabalho, ele começou lá em 2016, né? Mais ou menos quando também começou o trabalho das escolas, que eu acabei de mostrar para vocês, né? E, desde então, a gente vem aprimorando essas ferramentas de análise de padrões ao longo dos anos, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser um pouco dessas ferramentas que a gente acabou desenvolvendo em 2018, 2019 e em 2020, com o intuito de tentar entender esses padrões de crimes no entorno das escolas, no entorno da cidade, né? A primeira ferramenta que a gente construiu foi chamada de Crime Analyzer, né? E o que essa ferramenta fazia, basicamente? No início, quando a gente começou a trabalhar com os dados de crime, esses dados nos eram fornecidos por regiões censitárias. É por isso que lá, no começo da palestra, aqueles grafos que a gente viu, era tudo baseado em regiões censitárias. Então, os crimes eram todos agregados por regiões censitárias. Então, nesse contexto, como a gente não tinha uma localização fina de onde o crime aconteceu, a discretização espacial nossa tinha que ser via regiões censitárias. E o primeiro problema que a gente se deparou era como calcular os hotspots de crime, ou seja, as regiões onde o crime aparece de maneira predominante. Porque esses hotspots, eles não são estáticos, né? Eles variam com o tempo, eles variam de acordo com o tipo de crime. Então, por exemplo, eu posso ter uma região aqui que é um hotspot de crime, mas é um hotspot para crime de rua, enquanto que um outro hotspot aqui, ele é mais para roubo de veículo, né? Então, aqui não tem muito roubo de rua, mas tem muito roubo de veículo. Então, você simplesmente agregar as informações de crime, jogar tudo isso como análise convencional de cálculo de hotspot, isso não te traz muita informação detalhada. Então, a proposta desse trabalho foi realmente trazer uma ferramenta matemática que nos permitisse, né, decompor esses crimes de acordo com os tipos de crime, né, e tentando segregar os hotspots aí, de modo que a gente pudesse analisá-los de maneira a discriminar que tipo de crime ele estava indicando e também qual era a evolução desses hotspots ao longo do tempo, né? E para isso, o que a gente fez foi usar uma teoria matemática, que é a decomposição de matrizes não negativas, ou fatoração de matrizes não negativas, que é uma coisa bem parecida com aquela ideia de tensores que eu mostrei anteriormente, só que um pouco mais simples, porque agora as matrizes são bidimensionais, e a interpretação dessas decomposições, elas são bastante facilitadas por conta que a matriz é de dimensão 2, né? Então, basicamente, o que uma decomposição não negativa faz é encontrar uma base que vai representar as colunas da matriz e também os coeficientes associados a essa base. Então, o que a gente tem é uma matriz onde as entradas dela formam uma base e uma outra matriz onde as colunas dela são os coeficientes que eu preciso multiplicar essa base para gerar uma coluna. E aqui eu tenho um exemplo para ilustrar como é que isso funciona. Então, eu peguei aqui 4 regiões censitárias, A, B, C e D, e sinteticamente simulei aqui, por exemplo, que na região A e B, eu tenho muitos crimes ao longo do tempo, né? Então, aqui a gente tem o tempo, aqui a gente tem as regiões, então aqui a gente tem muito crime ao longo do tempo, né? A região C, ela também apresenta alguns crimes, mas não de forma tão intensa como A e B. E, finalmente, a região D aqui, né, ela quase não tem crime, mas ela apresenta 2 momentos com alta taxa de criminalidade de maneira bastante esparsa. E o que é interessante é o seguinte, quando a gente faz a decomposição dessa matriz aqui, né, a gente pede para a decomposição ter apenas 3 colunas, a gente nota o seguinte, olha,
Na primeira coluna aqui, ó, eu tenho valores longe de zero nas entradas relacionadas às regiões A e B. Na segunda coluna, eu tenho uma entrada predominante, né, diferente de zero, ou bem diferente de zero, relacionada à região D, e na terceira coluna, a região C. Então, vocês reparam que essa base, ela acaba capturando a dinâmica do crime nas regiões da cidade, né? Então, analisando os coeficientes aqui, eu consigo, de alguma forma, identificar as regiões que são semelhantes, né, que são hotspots que acontecem de maneira concomitante e têm o mesmo comportamento, e com isso eu consigo fazer uma análise detalhada desses hotspots, de maneira a segregar os crimes e tudo mais. Né? Então, a gente usou isso para tentar entender roubo de veículos, roubo de carga, né, na cidade de São Paulo, e o sistema apontou, né, duas situações interessantes da gente analisar, né? A saída de São Paulo para o Rio de Janeiro, aqui em vermelho aqui é o início da Via Dutra, né, saindo de São Paulo, e aqui a saída de São Paulo também para a rodovia Marechal Rondon. E a gente percebe uns fenômenos interessantes. No caso de roubo de carga, né, a gente tem alguns hotspots diferentes, né? Então, a gente tem hotspots concentrados no final da Dutra, no início da cidade, né? E também ao longo da Via Dutra, né? E esses hotspots, eles variam com o tempo. Então, se você fizer uma análise temporal, esse hotspot não prevalece, esse aqui é que surge em alguns meses, né? E na Marechal Rondon, o comportamento é bastante distinto, porque a maior parte dos hotspots de crime de carga, eles acontecem realmente ao longo da avenida que faz conexão com a rodovia Marechal Rondon. Então, isso permite entender o comportamento, né, dessas regiões ao longo do tempo e facilitar a ação policial e coisas desse tipo, né? Bom, posteriormente, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo passou a fornecer os dados de crime de maneira geolocalizada. Então, ela passou a fornecer a longitude e latitude de onde o crime aconteceu nos boletins de ocorrência. E isso, então, nos permitiu a fazer uma análise muito mais detalhada dos crimes, né, na cidade de São Paulo, né? Então, a partir daí, a gente mudou a forma de analisar, na forma de discretizar, né, o domínio espacial, que antes era feita por regiões censitárias, e aí, então, passamos a usar o mapa de ruas da cidade como domínio de discretização espacial, né, agregando as informações nas esquinas das ruas, né? Então, basicamente, o que a gente tinha eram as informações dessa forma, cada pontinho aqui era a geolocalização de um crime, e a gente, então, agrega esses crimes nas esquinas da cidade. Então, para cada esquina, a gente vai ter uma série temporal, que é a série temporal de crimes daquela esquina. E aí, então, a gente pode usar, de novo, um conjunto de ferramentas de análise de sinais em grafos ou outras teorias para redes complexas e coisas do tipo, para analisar o crime dentro da cidade, né? E existe uma grande vantagem de usar um mapa de ruas ao invés de usar um grid, que é a maneira tradicional com que a polícia trabalha, né? A polícia basicamente trabalha com grid regular, né? E impacta muito nessa análise. Então, se a gente usa um grid muito grosso, olha, eu sei que essas duas regiões delimitadas aqui pelo grid é que são as mais perigosas. Só que conforme você vai refinando esse grid, você percebe que, de fato, dentro dessas regiões, existem alguns pontos que podem nem, até mesmo não estar conectados. Então, nesse exemplo que a gente pôs aqui, eu tenho um rio, né, que passa nessa região aqui. Então, os crimes que acontecem do lado de cá do rio provavelmente não tem nada a ver com os crimes que acontecem do lado de lá, né? Então, usar uma discretização espacial regular, ela traz uma série de limitações que pode dificultar muito a ação policial e até mesmo a implantação de políticas públicas. Então, essa é uma das grandes vantagens de usar um mapa de ruas, porque essas restrições já ficam naturalmente representadas dentro do mapa de ruas, e essa foi uma das inovações que a gente trouxe na análise de crime na cidade de São Paulo. E, em cima disso, a gente construiu
um conjunto de técnicas, principalmente técnicas de machine learning, para identificar mudanças abruptas, né, nas séries temporais de crimes para cada uma das esquinas da cidade, e o sistema automaticamente ele nos aponta regiões de interesse de estudo, né? Então, o usuário pode tanto selecionar uma região que ele quer estudar, ou então ele pode usar, que eu vou mostrar daqui a pouco, a ferramenta que indica para ele onde que é interessante de se analisar e quais são os fenômenos. Até 2010, né, essa esquina aqui, por exemplo, praticamente não apresentava nenhum tipo de muito pouco roubo de veículos, né? Aqui nesse caso aqui são roubos de veículos. Então, o que a gente está vendo pintado em cores mais escuras são esquinas onde o roubo de veículo é mais intenso. E a partir de um determinado momento, que a gente consegue ver aqui no gráfico, né? O roubo de veículo nessas esquinas aqui mudou drasticamente o padrão, quer dizer, passaram a ser esquinas com grande chance de roubo de veículos, né? E aí, então, a gente foi analisar, né? Por que é que isso poderia estar acontecendo, né? Então, nessa primeira versão do sistema, essas análises ainda eram feitas de maneira manual. Então, a gente pegou para essa esquina, foi lá no Google Street View e verificamos que até 2010, né, era proibido estacionar num dos lados da via, que é exatamente o lado que dá saída para essa avenida principal, que vai jogar para de 2012, por aí, um pouco antes, talvez aqui a gente não tenha todas as imagens, né? Mas a imagem mais recente que a gente conseguiu foi essa aqui, próximo de 2012, que a gente consegue ver que agora passou a ser permitido estacionar nesse lado da via. E essa pode ser uma das causas do aumento do roubo de veículos nessa localidade, porque o assaltante, né, ele tem mais facilidade de fugir com o veículo, uma vez que ele não precisa mais fazer manobras dentro do bairro para depois conseguir sair para a marginal, né? Então, só que essas análises eram feitas manualmente, né? E a gente decidiu, então, tentar analisar como é que a gente poderia identificar esses padrões temporais de crime e agrupá-los de maneira a identificar padrões semelhantes, né, e automaticamente tentar dar algum tipo de explicação do porquê é que aquilo podia estar acontecendo. E aí a gente criou essa técnica chamada de CRIPAV, né? O que essa técnica faz é basicamente clusterizar as séries temporais de crime de acordo com sua similaridade, né? E não só isso, também identificar as regiões da cidade onde tem alta probabilidade de acontecer crime e alta intensidade de acontecer crime, olhando para essas duas variáveis ao mesmo tempo, né? O que eu quero dizer com isso? Então, imagina que eu tenho, aqui agora é a região central da cidade, agora a gente consegue reconhecer melhor, porque esse é o mapa de ruas, né? Então, aqui a gente tem a Praça da Sé, a gente tem, né, a região central, e traçamos um raio de 5 quilômetros no entorno da região central. E aí, para cada esquina, o que a gente tem é uma série temporal dos crimes que acontecem naquela esquina, que foram agrupados, né, de acordo com o que eu mostrei anteriormente. Então, cada esquina tem uma série temporal. E aí o problema passou a ser agrupar as esquinas pela similaridade de suas séries temporais. Quais séries temporais, quais esquinas são parecidas de acordo com suas séries temporais. Para quem já tentou implementar técnicas de comparação de séries temporais, sabe que esse é um problema bastante chato, né? É um problema que não tem solução, assim, trivial, e os resultados nem sempre são satisfatórios. Nós tentamos um monte de técnicas para fazer isso, e aí encontramos como uma boa solução uma combinação de duas metodologias. Uma primeira metodologia que faz o seguinte: eu tento filtrar primeiro quais são as esquinas realmente interessantes de serem analisadas, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, entre 2008 e 2017, né, nessa região central aqui, a gente tinha aproximadamente 130 mil crimes, né? E a gente tem mais ou menos 20 mil esquinas nessa região central, né, com 130 mil crimes. E a gente construiu um modelo probabilístico para me indicar quais seriam as esquinas com maior chance de apresentar um crime em determinados períodos do ano, né? Então,
Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi montar um processo markoviano que me indicavam quais eram as esquinas relevantes. E aí, eu estou mostrando aqui para vocês um aglomerado desses resultados, mas, por exemplo, no mesmo período, né, 2008 a 2017, o resultado desse processo markoviano me indica que 1.500 esquinas, né, que corresponde a aproximadamente 7,5% aí do total, né, que são interessantes de analisar. E essas esquinas, elas correspondem a quase metade de todos os crimes que acontecem nessa região central, né? Então, filtrando dessa maneira, facilita a análise, e se a gente conseguir bolar políticas públicas para esses 7% aqui, a gente já vai ter uma redução de 50% no crime, né? Então, essa que é a ideia. E a partir desse processo, a gente consegue visualizar, né, ou classificar as esquinas, tanto de acordo com a probabilidade de acontecer um crime ali, quanto com a intensidade de crimes. E a gente vê coisas bastante interessantes. A gente vê esquinas, né, onde eu tenho uma grande probabilidade e uma grande intensidade de crimes. Eu tenho outras esquinas, né, onde eu tenho uma probabilidade menor de acontecer crimes, mas com alta intensidade. O que significa alta intensidade? Os crimes são concentrados, eles acontecem em um determinado momento e depois desaparecem. E regiões onde tem as duas coisas, né? Eu tenho alta probabilidade e também um número grande de crimes acontecendo de maneira constante lá. Então, isso também permite a gente segregar as análises de acordo com essas duas variáveis, né? E, a partir daí, a gente consegue, então, agrupar, né, essas esquinas de acordo com o comportamento temporal do crime nelas. Então, como eu disse para vocês, a gente testou um conjunto de técnicas para fazer isso, e o que deu melhor resultado foi usando uma técnica de Deep Learning, que é basicamente um autoencoder, onde a gente consegue transformar cada série temporal dessa num ponto, num espaço de alta dimensão, né? E aí, comparar duas séries temporais passa a ser um problema de calcular a distância nesse espaço de alta dimensão, o que facilita muito para fazer clustering e tudo mais, né? Então, esse mapa aqui é o mapa das esquinas de São Paulo depois desse processo, né, de mapeamento, né? Então, esses clusters que a gente vê aqui, né, eles são clusters de esquinas parecidas em termos do comportamento temporal. E a partir daí, aqui está um exemplo, né? Então, por exemplo, esse cluster aqui, ó, são as esquinas que têm um roubo num determinado momento, ó. E é praticamente um único roubo que aconteceu nessas esquinas aqui. Nesse outro cluster aqui, ó, são as esquinas que não tinham crimes e, de repente, passaram a ter um comportamento de crime parecido. Lembrando que não significa que essas esquinas aqui estejam geograficamente próximas uma das outras. Elas podem estar distantes, mas elas apresentam um comportamento temporal semelhante, o que é interessante, porque isso nos permite tentar identificar o que tem de semelhante entre essas esquinas que não estão geograficamente próximas, né? Podem ou não estar. E aí, tentando responder a essa pergunta, né, construímos todos uma ferramenta que nos permite analisar esses clusters e tudo mais. E, desta vez, incorporamos um mecanismo que nos permite automaticamente identificar no Google Street View imagens que estão relacionadas com essa série temporal. Então, o que o sistema faz é agrupar as esquinas em clusters, de acordo com o comportamento temporal. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo, esse verde aqui é o maior cluster de todos, que são esquinas onde não existiam crimes, e, de repente, o crime passou a ser predominante e não desapareceu mais, né? E o sistema automaticamente, depois eu vou mostrar mais detalhes disso, ele vai no Google Street View e tenta encontrar exatamente o momento onde houve essa mudança de padrão e pega imagens do antes e do depois desta mudança de padrão para a gente tentar olhar. Nesse caso em particular, a gente vê que o antes era uma região bem preservada, com campos esportivos e tudo mais, e depois essa região se tornou uma região super degradada, e isso pode ter sido a causa desse comportamento que a gente acabou de observar. Aqui um outro exemplo desse cluster azul, que tem um comportamento contrário, né? Tinha muitos crimes e esses crimes desapareceram de repente. E aqui peguei uma das esquinas do antes e do depois, né? Então, antes a gente via que tinha praticamente um terreno baldio aqui, né? Um comércio mal preservado, e depois de um tempo se construiu uma farmácia e o comércio foi revitalizado,
então houve uma melhoria na infraestrutura urbana, e isso pode ter sido a causa de erradicar o crime nessa esquina em particular, né? Esse tipo de agrupamento, ele também nos permite fazer análises dos crimes frente a outras variáveis, que é aquilo que eu disse para vocês, que é interessante a gente olhar também outras variáveis, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha. Então, se a gente olha, né, as esquinas que tinham crimes e depois desapareceram, né, e olhamos os tipos, a distribuição de tipos de crimes para essas esquinas, a gente vê o seguinte, e aqui eu estou pegando somente esquinas localizadas em regiões socioeconômicas A e B, tá? Então, a gente vê que roubo de transeunte, né, é basicamente igual, né, tanto na classe A quanto na classe B, e isso também acontecia para roubo de estabelecimento comercial e roubo de veículo. Porém, se a gente olha os padrões agora de crimes mais recentes, né, ou de meio tempo para cá, né, a gente nota que houve uma mudança, né, da criminalidade das regiões A para a região B, né? Então, a gente vê que os crimes mais recentes, eles migraram das regiões A para as regiões B, né? E por que que isso acontece? Né? Então, quando a gente mostrou isso para o pessoal lá do Núcleo de Estudo da Violência, despertou o interesse deles de tentar entender, do ponto de vista das ciências sociais, o que é que aconteceu, né? Se houve mudança no patrulhamento, o que é que aconteceu nessas regiões A e B para que o crime tivesse migrado delas para outras regiões, né, classificadas como B. Então, é esse tipo de padrão que essas técnicas permitem a gente olhar e, de novo, levantar. A gente nem sempre consegue responder todas as perguntas, né? Na verdade, a gente quase nunca responde as perguntas de maneira imediata. O que a gente faz, o que essas técnicas fazem é levantar as hipóteses, levantar fenômenos, revelar, né, situações que seriam difíceis de perceber a olho nu, né? E aqui está uma visualização completa do sistema. Então, basicamente, o usuário consegue clicar nesses clusters e o sistema, ele consegue marcar regiões no mapa, e o sistema automaticamente mostra, né, imagens do antes e do depois, né, dessas regiões que você selecionou, e você consegue olhar isso via imagem ou cruzar informações com variáveis externas, como aquela que eu mostrei anteriormente. Tá? Então, como conclusão, eu espero que eu tenha conseguido motivar vocês e principalmente convencê-los de que realmente a ciência de dados está mudando a maneira como as agências governamentais estão fazendo políticas públicas, e principalmente, né, que as ferramentas matemáticas, elas são absolutamente essenciais nesse contexto, né? Eu acho que ficou bastante claro que sem as ferramentas matemáticas a gente não teria conseguido, né, matemáticas e computacionais, a gente não teria conseguido fazer as análises que a gente fez nesse contexto da criminalidade, né? E uma outra coisa muito interessante é que essa que a gente chama da revolução dos dados, né, ela está abrindo um conjunto enorme de oportunidades para os matemáticos, né? Quando eu estava em Nova York, eu vi, assim, o Instituto Curran, né, tendo um verdadeiro reboliço, assim, em termos de quais ferramentas matemáticas deveriam ser utilizadas e quais deveriam ser desenvolvidas para permitir certos tipos de análise que até então não eram possíveis, né? Então, por exemplo, em muitos desses estudos, os dados são de alta dimensão, são séries temporais, são variáveis com muitos atributos, né? E ferramentas matemáticas clássicas não funcionam muito bem, ou tem muitos problemas, né? Geram muitas dificuldades em espaços de dimensão alta. Então, quais deveriam ser, né, os fundamentos matemáticos que deveriam ser empregados nesses espaços de dimensão alta? Será que as métricas que a gente usa são as mais apropriadas? Será que não são? Né, e tudo mais. A outra questão importante é essa, vamos dizer assim, explosão das técnicas de deep learning, né? Que a gente sabe que quando funciona extremamente bem, mas ainda não se sabe exatamente o porquê. Né? E não se sabe o porquê, porque não existe uma matemática por trás delas que seja capaz de colocar uma teoria, né, do porquê do comportamento dessas variáveis, né? Como é que elas dessas técnicas, né? Por que é que elas funcionam, que tipo de espaço elas estão mergulhando os dados, que características têm as variedades que esses dados estão sendo gerados e tudo mais. Então, assim, para matemáticos, esse campo é um campo extremamente fértil, mesmo do ponto de vista teórico, não só do ponto de vista aplicado, né?
Bom, também tem muito que a gente tem que fazer ainda em termos de acesso aos dados, né? O Estado de São Paulo, ele realmente tem uma política de dados abertos muito interessante. Todos esses estudos que a gente fez foi utilizando dados abertos. Em poucas situações das que eu mostrei para vocês, os dados não foram baixados dos portais de transparência ou portais de dados abertos do governo, né? Em algumas situações a polícia nos forneceu diretamente os dados, mas a grande maioria, diria 90%, foi de dados públicos lá da cidade de São Paulo. E uma outra coisa que a gente nota quando começa a trabalhar nesse contexto é o treinamento de pessoal, né? Existe uma carência enorme de pessoas na área de ciência de dados ou na área de matemática aplicada, que seja capaz de lidar com esse ferramental matemático que é bastante abrangente, né? Vem ferramentas desde de análise funcional, álgebra linear, né? Teoria de sinais e tudo mais. Então, falta pessoal qualificado em larga escala, né, para trabalhar nesse contexto. A gente vê que tem uma demanda enorme, tanto das empresas como até mesmo das agências governamentais, de pessoas qualificadas para trabalhar nesse tipo de problema. Bom, e antes de concluir, eu não poderia deixar de agradecer aos meus colaboradores, né? Então, esses trabalhos foram feitos, né, em colaboração com muita gente, pessoas, professores e alunos aqui do ICMC, meu colaborador de longa data da NYU, o Cláudio Silva, o pessoal do NEV, né, que são da área de ciências sociais, mas têm sido parceiros assim fundamentais para o andamento desses trabalhos também, a FGV, né, aí do Rio de Janeiro, a EMAP, né, o professor Jorge e o Marcos, Fabiano da Universidade do Espírito Santo e meus colaboradores lá da Universidade de Los Angeles, em particular o Álvaro Riasco. Então, não poderia deixar de agradecê-los. É isso, muito obrigado. Ok. Passei um pouco do tempo demais, né, Poti? Não, bom, a Carolina não reclamou, então eu deixei com ela é a chefa. Chefa, a senhora dos relógios. Bom, Carolina, aqui no chat não temos nenhum comentário. Você quer me passar algum comentário que tenha? Se for o caso, eu tenho algumas perguntas para o Gustavo, se ele... não sei se eu posso fazer, ou se você prefere mandar para mim primeiro. Mas, enquanto você procura aí, Gustavo, gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa questão de como você vê a continuação do seu trabalho, principalmente com o NPOP e a colaboração com as empresas, e a questão também da formação. O que nós podemos fazer melhor em termos de formação para atender alguma parte da demanda, que, como você disse, é bastante clássicas. Você colocou no seu currículo, como eu imagino como um grande feito seu, a criação do curso de Ciência e Dados no ICMC, que começou, acho que esse ano, não foi? Uhum. Sim, começou esse ano. O bacharelado em Ciência de Dados do ICMC é o primeiro curso de bacharelado em Ciência de Dados em universidades públicas do país, né? Eu acredito que até mesmo da América Latina, e isso, assim, é de suma importância, né? Que a gente comece a formar pessoal nessa área, para que esse pessoal possa atuar tanto no governo quanto na iniciativa privada. Porque se a gente for olhar os cursos de computação, os cursos de matemática aplicada que a gente tem hoje, os currículos não abrangem esse leque, né, de ferramentas que são empregadas no contexto de ciência de dados, né? Então, isso demanda realmente uma reestruturação curricular, que foi o que nos motivou a criar o curso de ciência de dados aí dentro do ICMC, né, que tem características próprias. E esse profissional em ciência de dados, ele está sendo super requisitado, né? Então, as empresas, assim, muitas empresas estão começando a formar internamente, né, dar curso de treinamento internos para os seus funcionários de TI, para que eles possam, de alguma forma, começar a atuar nessa linha, porque eles não estão conseguindo contratar, né? A maior parte das pessoas que têm atuado na área de ciência de dados estão sendo
contratadas principalmente pelos bancos, né? Então, eu diria que 90% das pessoas dessa área vão trabalhar nos bancos e no mercado financeiro, sobrando muito pouco para todas as outras empresas, né? Então, existe uma demanda, assim, gigantesca por esse tipo de profissional que tem atuado que tem que atuar, né, nessa área. Então, acho que essa é uma preocupação grande que nós da academia temos que ter na direção da gente começar a formar gente nessa área e formar rápido, sabe? A velocidade disso é uma coisa muito importante, porque a demanda é enorme, e se o Brasil não começar a atuar fortemente como os outros países têm feito, novamente a gente vai ficar para trás. A Carol me mandou um conjunto de perguntas aqui. Você está vendo, então não preciso ler. Então você responde aí, por favor. Então, a primeira pergunta é quais seriam boas leituras introdutórias a este assunto, né? Olha, tem vários blogs por aí, assim, que são bastante orientados ao público mais leigo, né? Do que é a ciência de dados, quais são as ferramentas que se usam, os processos de ciência de dados e tudo mais. Então, eu acho assim que... e tem coisa muito, muito bem feita mesmo na internet. Depois, se a pessoa que fez essa pergunta quiser me mandar um e-mail, eu posso apontar quais seriam essas leituras bastante introdutórias para esse aluno, para essas pessoas, e tem alguns livros já, né? Então, já começaram a surgir alguns livros em ciências de dados, infelizmente, a grande parte deles em língua inglesa. A gente tem muito pouca coisa em língua portuguesa nesse momento, em termos de leitura introdutória, né? Uma segunda pergunta é, para que outros contextos sociais podem ser usadas as técnicas que você apresentou? Tá, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu acho que todas as áreas da ciência vão ser fortemente impactadas pela ciência de dados, né? Então, usando novamente o exemplo de quando eu estava lá no Center for Data Science da Universidade de Nova York, esse centro está contratando gente de todo quanto é área, né? Então, eles estavam contratando pessoas da área de biologia, pessoas de psicologia, né? Pessoal da área de letras. Por quê? Porque todas essas áreas estão tendo um impacto enorme dos dados na tomada de decisão e nos estudos científicos, né? Então, eu acho que praticamente todas as áreas da ciência, né, tanto sociais quanto humanas e tudo mais, vão ter um impacto enorme e vão mudar radicalmente os seus currículos num período de tempo relativamente curto. Porque, se você for olhar hoje, por exemplo, um pessoal da área de letras, né? Como é que o pessoal da área de letras não vai estudar pelo menos um pouco de machine learning para entender como é que esses métodos estão traduzindo os textos, estão produzindo textos do nada, né? Então, o impacto disso é gigantesco em praticamente todas as áreas aí da ciência, né? Uma outra pergunta. Vocês já pensaram em usar as ferramentas de topológica data análise em segurança pública? Olha, isso é uma das frentes que a gente está trabalhando exatamente nesse momento, né? A gente usar topológica data analysis para analisar dados de crime, isso eu não tenho conhecimento de nenhum grupo no mundo que tenha feito isso. A gente tem dois colaboradores que são especialistas nessa área, um é o Julien Terny, da Sorbonne, e o outro é o Harish, né, que estava na Universidade de Nova York quando eu estava lá. Essas pessoas trabalham com topológica data analysis, e a gente tem colaborado com eles na direção de tentar usar a topologia para entender realmente como é que essa dinâmica do crime se dá e tudo mais, né? Então, essa é uma das frentes que eu estou super, vamos dizer assim, motivado, e eu acho que tem uma chance de sucesso enorme, né? E aí, de novo, é uma nova frente que o pessoal, principalmente o pessoal da matemática pura, pode entrar com impacto enorme para ajudar no desenvolvimento dessas metodologias. Uma outra pergunta, gostaria de saber se existe uma possibilidade de avaliar esses dados junto com a evolução ou não do IDH, levando assim novas políticas públicas. É isso que a gente tenta fazer, né? Correlacionar coisas, né? Então, eu mostrei um pouco uma certa correlação entre a dinâmica criminal e a classificação socioeconômica das regiões da cidade, e essa classificação socioeconômica envolve o IDH. Né? Então, de alguma forma, a gente já tentou responder essa pergunta de alguma forma, né? Mas, certamente, entender a evolução do IDH e entender, por exemplo, como é que o crime se deu ao longo desse período é um estudo super interessante para a gente fazer. Há interesse de outras regiões metropolitanas em aplicar essa técnica?
Então, a gente está aplicando esse tipo de metodologia aqui na cidade de São Carlos, né? A gente tem uma parceria muito sólida com a prefeitura aqui de São Carlos e tem sido, assim, fundamental essa parceria, porque ele tem nos aberto dados super importantes e tem feito análises muito interessantes, como, por exemplo, a eficácia das câmeras de segurança no combate ao crime, né? Essa é uma pergunta que, por incrível que pareça, no Brasil não foi respondida, né? Então, se você pergunta para as pessoas da área de segurança, a câmera resolve ou não o problema no entorno dela? Não existe nenhuma evidência científica desse fato, né? Então, esse estudo nunca foi feito de maneira sistemática, né? Então, a gente está tentando fazer isso aqui na cidade de São Carlos e depois levar isso para outras cidades. Temos uma parceria também com a Universidade Federal de Alagoas, né? Com o Thales Vieira, que ele tem um convênio com a Polícia Militar de Alagoas, e a gente está começando a colaborar também nessa direção. Então, assim, os interesses estão crescendo muito, né? Tanto das agências do governo, como também da iniciativa privada. A gente tem sido muito procurado por empresas interessadas na questão de segurança, empresas de transporte de valores, empresas de transporte em geral, transporte de passageiros, né? Então, também a questão de roubo de estabelecimentos comerciais, né, roubo principalmente de posto de gasolina. Então, tem muitas empresas que estão nos procurando aí para tentar colocar um pouco dessas ideias de ciência de dados para, principalmente, evitar, né, o crime. Então, e esse é um dos nossos objetivos. As coisas que a gente tem feito nunca é muito na direção ostensiva, né? Ou seja, a gente não tenta dar um alerta para a polícia correr e ir lá e pegar o bandido. O que a gente tenta fazer é prever o crime para que possa se implantar políticas preventivas, né? Então, eu acho que isso é algo importante e é o que a gente tem tentado fazer, né? Políticas preventivas. Um outro comentário. Trabalhei com mapas de exclusão social em Recife e uma proposta é sobrepor ao mapa de violência. Não sei se entendi muito bem a pergunta, né? Mas, de novo, eu acho que o que você está perguntando aqui, se a gente consegue correlacionar essas informações, né? Da exclusão social, né? Do crime e da violência, né? A questão da violência, ela vai muito além do crime, né? E isso é algo que a gente ainda trabalhou pouco aqui no nosso grupo. Trabalhamos fortemente com crime, mas com a violência em geral, a gente ainda não, por exemplo, violência contra a mulher e violência doméstica, né, e tudo mais, a gente pouco fez ainda, principalmente pela escassez de dados, né? Esses dados são muito críticos e é difícil até mesmo a gente trabalhar, porque tem questões éticas no meio, então também foi por essa razão que a gente acabou ainda não atacando esse tipo de problema, mas é de suma importância, né? Os resultados foram relacionados à região A e B. Isso se deve a algum fato específico? Na verdade, não. A gente usou as regiões A e B, porque como a gente está na região central de São Paulo, a maior parte da região central é classificada como A e B, né? E tem alguns pontos, né, esparramados na região central que não são classificados como A e B. Mas foi por isso, na verdade, que a gente decidiu, porque era predominante na região que a gente estudou. Okay. No more questions, Carolina? Bom, acho que então podemos terminar agradecendo o Gustavo pela excelente apresentação e pelas questões e o interesse das pessoas, e acho que foi um bom tema para uma aula sobre ciência de dados e o novo interesse em inteligência artificial. Se ninguém mais tiver nada a dizer, eu passo para a Carolina para ela fazer os finalmente. Obrigada, Poti, muito obrigada, Gustavo, pela excelente palestra. Realmente foi um sucesso aqui, somente comentários positivos aqui no YouTube. Então, agradeço a toda a audiência e continuamos a programação agora do colóquio com as sessões temáticas.